Olá mundo, Rafa por aqui. Você não está estranhando mais um episódio que a gente extraiu ali a parte técnica do nosso Coda Mais Fala. Então, como você já sabe, a gente tem o nosso episódio, né? Se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir o episódio inteiro. Ou se você só quer ver a parte da codificação, como que ficou todo o processo desse episódio, já segue aí que a gente vai deixar aqui a trilha, tá bom? Só fazendo esse aviso antes de começar o episódio. Vejo vocês no episódio e valeu! Fala galerinha, voltamos. Então agora, olho na tela aqui, a gente vai passar e eu sentei com a Iana, a gente pensou o que a gente podia trazer de valor bem legal para vocês. E obviamente que como programaria e devaria, a gente tem essa ideia de trazer, empoderar, né, trazer justiça ali para as pessoas dentro do ensino de tecnologia. Nada mais justo do que a gente trazer um how-to aqui, né? Perfeito. Então, a gente bolou um fluxograma onde dentro desse fluxograma vai ter o link aqui na descrição, então não vai estar difícil de você achar. Mas nesse fluxograma eu vou trazer algumas condições, já vou treinar um pouco a lógica de programação de vocês, e junto com isso eu também vou trazer algumas definições. Então, no final das contas, eu vou explicar as corzinhas, vocês vão sacar a ideia, tá? Vocês vão ver num formato macro aqui, ó, vocês estão vendo grandão para ninguém conseguir ler, não dá spoiler. Se vocês prestarem atenção, a gente tem tudo que é amarelinho, na ótica de amarelinho, é porque são pré-requisitos, então a gente criou ali para você saber o que você precisa ter, ou pelo menos já ficar na cabeça que vai te ajudar ao longo da sua jornada. Todas as caixinhas azuis são as caixinhas dos treinamentos que você precisa fazer em ordem sequencial. É negociável isso? Me convença. É simples assim. A ideia é que é um pouco da nossa experiência, um pouco do que a gente acredita, o que você precisa saber antes para poder estudar depois, porque senão fica aquele gap, né? Tô estudando programação web, mas eu não sei o que é um banco de dados. Começa a criar muitas deficiências. Então eu tentei fazer estruturadinho. E aqui em cima é o desafio final. Então, a partir do momento que você fez um treinamento e você consegue responder as perguntas que eu deixei em cima, sinal que você conseguiu absorver pelo menos o que é mais importante para a programação daquele assunto. Não quer dizer que não tem outros assuntos importantes, mas para você ser um bom programador, programadora, certo? Aqui, como um bom fluxograma, toda caixinha preta é uma condição, então um caminho ou outro, tá? Os branquinhos são os começos e o fim aqui do loop. E aí eu coloquei algumas coisinhas a mais, eu coloquei algumas observações. Então, o vermelhinho aqui é justamente para você parar aqui e ter certeza que você entendeu bem tudo isso aqui antes de seguir. Os verdinhos são algumas colocações aqui que eu coloquei para você ter certeza. E este amarelo aqui é porque eu não queria falar isso, porque isso não é diferencial para a primeira versão para você trabalhar na área, mas seria um próximo passo para você já estudar. A gente pensou em bastante coisa, né? Vai estar bem completo, gente. Então, não tem nem desculpa. Se liga. Hein? Então, vamos lá. Então, ó, trazendo agora um baita zoom aqui para vocês poderem acompanhar, né? Então, qual que é a ideia desse fluxograma? Quero iniciar na carreira de programação. Ponto. Quais são os 3 pré-requisitos que a gente, inclusive, falou no podcast, né? Computador, internet e tempo para se dedicar. Rafa e Ana, computador é obrigatório? A gente já falou que não, mas a gente acredita que a absorção é muito maior, principalmente porque você consegue ver o vídeo. Imagina você ver o Rafa digitando aqui a linha de código e você tentando fazer assim para entender a linha de código. Não me parece que o Zoom vai ajudar muito. Então o computador ele facilita nessa questão, principalmente para você dar um alt tab, um pause ali, né? Então ele facilita. E eu acho que esse aqui não tem, eu acho que esse é o ponto mais importante. Não adianta você não ter tempo para se dedicar, né, Ian? É tempo e disciplina, né, gente? Porque acho que um dos principais desafios né? quando você tá começando é se organizar mesmo para isso, né? Você, de fato, poxa, tô afim, então como que eu vou me organizar e despender tempo, disciplina e consistência, né? Porque não adianta também você ficar, beleza, estudei 5 horas, meu Deus, tô aqui e no dia seguinte, daqui a um mês você não estudar mais nada, Exatamente. né? Então, a consistência também é muito importante. Boa. Então eu deixei o primeiro cheque aqui para você se perguntar, mas Rafa e Ana, eu não sei escolher meu computador. Calma que lá na frente vai chegar. Então assim, isso aqui é um pré-requisito, mas nesse momento você não sabe escolher o seu computador, segue. Mas de qualquer forma é importante que você, em algum momento, possa ter um computador para te ajudar a trabalhar. Depois que você tem todos os pré-requisitos, a primeira pergunta é uma autoavaliação. Então, meu conhecimento sobre a área é sei muito pouco ou nada, ou já tenho uma certa familiaridade. Isso aqui, a gente sabe que faz muita diferença. Então, se você é uma pessoa que está acostumada com computador, já jogou um pouco, né, tem uma familiaridade com jogos ou com muita rede social, assim, sabe fazer post e tudo mais, você já tem uma certa familiaridade. Talvez os 2 primeiros tópicos não sejam tão importantes. Se não, volta aqui e faz os 2 primeiros tópicos, tá? Então, primeiro tópico que a gente colocou aqui, que para quem sabe pouco ou nada, história da computação. A gente já tá falando, a própria camiseta da Iana já disse. Se você não sabe quem é a Ada Lovelace, você já precisa estudar de qualquer forma. Então, o que é um computador?
perguntas que eu deixei aqui, né? O que é um computador e o que diferencia um computador de 20 anos atrás e o de hoje? Então, se você não souber responder essas duas perguntas, é porque você conhece pouco de história da computação. Ah, Rafa, Ana, mas por que história da computação é importante? Você vai me agradecer depois, porque, inclusive, se você não sabe quem é Ada Lovelace, se você não sabe quem que é Alan Curry e tudo mais, vai ser difícil você entender o que é programação, o que é algoritmo, o que é criptografia, porque essas pessoas são os pais desses conceitos, tá? E aí você conhecer, por exemplo, por que a criptografia surgiu na Segunda Guerra Mundial é importante para você entender por que a criptografia é usada até hoje. Beleza. Para quem ainda não tem muita familiaridade, a gente sugere mais uma coisa que você acha muito fácil na internet, que são algumas sugestões de digitação e facilidade de computador, né? Familiaridade com o computador. Porque uma coisa é você ter um computador, outra coisa é, você sabe ali como você abre um Word, você sabe ali como você digita numa velocidade que você se sente agradável ali, né? Ou você ainda pega ali um pouquinho de milhinho e tá tudo bem. Então, segundo curso, para quem ainda sabe pouco, digitação, né? E familiaridade com o computador, você vai achar vários vídeos na internet com isso. Duas perguntas que eu quero que você responda, né? Saber achar todas as teclas do teclado com acento, isso é um desafio. Então, a hora que você falar assim, eu sei fazer um A com crase rápido, aí a digitação tá firmeza. E criar familiaridade com o mouse. Um clique, 2 cliques e seleção em massa, né? Tipo, fazer seleção em massa, saber... Essa fluência, né, saber, dos movimentos. Porque isso é importante, tá? Então, quanto mais familiaridade você tiver com teclado e mouse, mais vai te ajudar. Esses dois são rapidinhos, é só pra você ter uma ideia. E aí, aqui a gente tem a primeira bifurcação, né? Seja você que sabe um pouquinho ou que não sabe nada, a gente chega na primeira matéria que ela é obrigatória, que é a introdução à computação. Isso você tem em faculdades, mas você vai achar muitos conteúdos, inclusive na Devarim, então se precisar, tá aí, a gente tá pra ir pra se ajudar. Que é o quê? O que eu espero que você responda no final desse módulo? O que é hardware e software? Tá? Então, você precisa ter claro, seu computador ele é composto de hardware e software. O que é o hardware e o que é o software? Porque como é que você vai ser programador se você não sabe a diferença? Uma pergunta muito importante. Qual a diferença entre um computador pessoal e um mainframe? Legal vocês saberem a diferença, por mais que vocês não tenham um. O que é um sistema operacional? Opa, acho que precisa saber isso para ser programador, né? De leve. De leve. E o que é uma thread? Vou deixar essa aqui como a última pergunta para você entender ali o básico do conhecimento ali de introdução à computação. Depois disso, próxima questão é infraestrutura e redes. Mas por que não tem programação? Eu sempre faço analogia, não sei se vocês, nos treinamentos, na comunicação com todo o pessoal que vocês têm na programaria, se vocês costumam ter essa analogia, mas eu falo que o programador, ele é assim como o médico. Quando você é virar programador back-end de C#, você é um especialista, você é como se fosse um ortopedista, você estudou tudo e aí você especializou em ortopedia. Aqui é a mesma coisa, não adianta você saber programar e não saber infraestrutura e redes, você vai ter muita dificuldade. A analogia seria mais ou menos um médico que não sabe prescrever uma receita. Ele é médico, sabe operar e não sabe prescrever uma receita. Faz sentido pra você? Se não faz sentido pra você, programador que não sabe de redes é a mesma coisa. Analogia é justa? Né? E até pra você conseguir saber navegar, né? Porque quando você vai ter essa coisa do básico, né? O que é o básico? Exato. É você conseguir entender quais são os componentes, entender como as coisas se relacionam, entender... E até pra você conseguir saber que você sabe muito pouco. Que é uma dificuldade de quem tá começando, né? Então ter uma visão geral ajuda bastante. Exatamente. E isso, na hora que começar a entrar a placa-mãe, eu não vou dar a resposta agora, mas quando vocês entrarem lá na frente, vocês vão falar, o processador faz isso, por isso que minha linguagem, quando faz isso, eu uso a memória RAM para isso. Opa, você já entendeu a função do hardware dentro da programação, tá? Então, dentro das perguntinhas que eu quero que vocês avaliem, para que serve uma placa-mãe e o processador? Qual a diferença entre HD, SSD e memória RAM? Isso aqui é extremamente importante para o programador. Isso aqui vai mudar a vida de vocês na hora que vocês começarem a programar. O que é rede de computadores e internet? Porque a gente usa a internet, mas não sabe exatamente como que isso funciona. Tipo, e se a internet cair? O que pode acontecer? Inclusive, tem um vídeo no YouTube bem legal. O que aconteceria com o mundo se a internet agora deixasse de existir. Como temos internet em casa e como funciona o Wi-Fi? A próxima, já sei o que é a internet, mas como que ela chega na minha casa e como que o meu celular está conectado no meu Wi-Fi? E por último, né, mais duas perguntinhas, o que é um servidor e o que são protocolos de rede? Isso aqui não tem bom programador que não sabe minimamente isso, tá, gente? Falo com conhecimento de causa, tá? Essa é uma aula da programaria que faz muito sucesso, porque é quando as pessoas descobrem, não é uma nuvem... Não é uma coisa etérea que está no ar apenas e funciona de maneira mágica. Não é radiofrequência, que nem a gente está acostumado, né, nas frequências de rádio. Exatamente. Massa. Então, olha aqui, né? Então, temos na programaria, infraestrutura e redes. Olha aqui, a gente já está juntando várias pontas aqui. Não tem como vocês não estudarem isso, hein? E aí vem para os meus queridinhos, não tem jeito. Bom programador igual bom
boa pessoa de lógica. Eu separei em 2 módulos de lógica. Por quê? Primeiro você precisa entender o que é lógica de programação e depois você precisa entender sobre algoritmos e tudo mais. Então, lógica de programação é sobre conceito. Então, o que você precisa responder sobre lógica de programação? O que é lógica e sequência lógica? O que é um algoritmo e o que é um fluxograma? Ou seja, a hora que você entender intrinsecamente o que é cada um deles, você já pode passar para o próximo módulo. O próximo módulo já é mais sobre executar a lógica de programação. Então, a primeira pergunta que você precisa responder é o que é uma variável, para que serve um C, né, a condição C, para que serve um loop e faça pelo menos alguns exercícios em Portugal. Tente criar analogias com o mundo real e fazer... Eu dei um exemplo aqui, tipo, por exemplo, receita de café, né? Então, você conseguir pegar ali... Eu acho que essa é uma coisa que as pessoas, no começo do estudo de programação, têm muita dificuldade de enxergar o mundo real dentro do computacional. Então, o algoritmo nada mais é que uma receita de bolo. Se você conseguir fazer uma receita de café, uma receita de bolo dentro de um algoritmo, vocês vão ver que vai começar a fazer sentido na cabeça de vocês, tá? Depois a gente vai para 2 módulos de banco de dados, tá? Por que tudo isso antes de falar de linguagem de programação? A gente já falou, você precisa entender na sequência. Agora que eu já sei, eu já tenho um pouco mais de lógica, agora eu posso entender o que é dado, porque aí vai fazer sentido para você. Então, banco de dados 1. O que é dado e qual a diferença entre dado e informação? Se é que tem, vocês vão me dizer. Para que serve um banco de dados? Qual que é a função dele? Por que usamos tabela? E aqui eu coloquei um asterisco, né? Dica para orientação a objetos. Então, vocês vão perceber que isso aqui vai ajudar vocês na orientação a objetos se vocês entenderem bem qual que é a função das tabelas. E, por último, o que é o SQL? Então, a hora que você sabe o que é o SQL, você já pode passar para o próximo módulo, que aí é a execução de SQL. Então, segundo módulo de banco de dados. Como adicionar e buscar, né, dados em tabelas. Para que serve uma chave primária e uma chave composta. Quais são os principais tipos de dados de um banco de dados, ou seja, quais são os tipos de informação que a gente guarda, e como uma aplicação se conecta a um banco de dados. Perguntinhas boas aqui para você ter. E aí, a gente já quebrou o gelo dos conhecimentos que a gente chama de core, né? Então, que você precisa efetivamente ter para começar a trilhar efetivamente na programação. E aí a gente vai para HTML, que é a primeira linguagem de programação? Não, HTML não é linguagem. Então... é só uma marcação, mas você precisa saber HTML porque hoje quase tudo é web, então você precisa saber. Então, primeiro, o que é o HTML? Já dei um pouco de resposta aí, né? Como o navegador entende o HTML, porque uma coisa é você programar o HTML, outra coisa é você entender efetivamente o que o navegador faz com aquela informação. Isso ajuda muito, né? Porque responde várias dúvidas que você tem ao longo do seu aprendizado, quando você fala, tá, é assim porque quando o navegador vai interpretar isso... ele vai fazer assado, né? Então, acho que a gente gosta muito na programaria disso, né? De explicar o porquê das coisas, Total, né? Não é total. só assim, isso aqui... Não existe mágica, né? isso, usa assim, etc. Não, isso é assim por quê? Porque acho que é uma Maravilhoso. forma de... E acho que essa é uma dica boa, assim, né? Quando você estiver aprendendo, não só decorar conceitos, né? Como se fosse um dicionário, né? Sim. Mas aplicações e contextos e relações, né? Porque eu acho que isso te dá muito mais autonomia para entender como as coisas funcionam e até começar a fazer inferências, né? De Sim. por que caminhos é possível ir, assim. Exato. E isso é muito legal porque conforme você vai criando essa cabeça mais lógica, né, e de conceito, né? Porque programação não tem a ver com matemática, né? Esse é um mito que, eu preciso ser muito da matemática para ser programador. Não, isso é mentira. Mas existe um sinônimo ali, existe uma similaridade entre a cabeça do matemático e a cabeça lógica, porque eles pensam racionalmente. Você segue uma instrução de passos e chega no resultado. Então, você não precisa ser matemático, mas você precisa ter o raciocínio lógico para ser programador, isso não tem jeito, tá? Então, quais são os principais elementos HTMLs e qual a funcionalidade, essa é uma pergunta capciosa, do header, do body e do footer no HTML. Vamos ver se vocês pegam isso aqui vai ajudar bastante vocês. Depois eu passo o CSS, né? Inclusive, eu falo bastante e vocês devem ter na programaria também, que é qual que é a função de cada um desses 3 na web, né? Isso aqui faz uma coisa, isso aqui faz outra coisa e isso aqui faz outra coisa. Se vocês quiserem assistir na programaria ou na devaria, vocês vão entender a funcionalidade, mas eu vou deixar vocês entenderem por conta própria, tá? Então, qual que é a funcionalidade do CSS? Onde o CSS é utilizado na web, ou seja, onde que ele começa a nascer, qual que é a função dele, quais são os principais seletores do CSS, e aí eu deixei por último, né, como uma ação futura, estudar futuramente sobre processadores de CSS e seletores avançados como de ação. Você precisa disso para ser programador no primeiro momento? Não, mas isso aqui um bom programador web precisa saber em algum momento, a hora que você escolher um framework. Então eu deixei aqui já um how-to para o futuro, tá? Aí a gente vai aqui para o JavaScript. Então, aí sim, começa a linguagem de programação. Qual que é a funcionalidade do JavaScript? Onde o JavaScript é utilizado na web? O que é o DOM? Isso aqui vai salvar a vida de vocês
infinitas vezes, a hora que vocês entenderem isso aqui. E criem comportamentos em páginas usando o JavaScript. Então, tudo que vocês treinaram até agora de HTML e CSS, dá vida com o JavaScript e vê a mágica acontecendo, principalmente com o JavaScript DOM, tá? Mas, Rafa, por que você colocou de volta a redes no lugar de JavaScript 2? Porque aqui vem o primeiro gap. A gente começa a falar web e aí a gente vê um gap muito grande. O nosso web precisa se conectar com alguém, com um banco de dados, etc e tal. E por onde isso nasce? Então eu volto para redes, tá vendo como redes é importante para programação? E aí eu venho aqui e faço uma pergunta. O que é o protocolo HTTP? Não sei. Opa, volta em redes lá em cima, porque você precisa saber disso. Quais são os métodos HTTP? Importante. E o que é um cliente-servidor? Porque isso vai te ajudar na hora de você fazer todos os testes ali. Até aqui, firme? Quer comentar alguma coisa? Não, quero fazer o merchan, né? Porque os cursos da programaria... Por favor, gosta assim. Desses conteúdos Por todos. favor. Né? Então, foi o merge aqui, né? Vocês têm o melhor do mercado. Devaria e programaria, a gente já tá muito próximo, né, Rafa? Por favor. Assim. Então, assim, se vocês não forem lá agora e não comprar esse curso, vocês estão vacilando, já tô avisando, hein? Beleza, voltando depois pro JavaScript, aí o que a gente tem? Agora sim, como realizar uma requisição HTTP no navegador. Boa, então isso já começa a dar umas perguntas mais capciosas. O que são bibliotecas e como adicioná-las a um código? Pergunta importante. O que são frameworks e a diferença entre lib e framework, né? Lib nada mais é que bibliotecas, tá? Eu só encurtei aqui. Então, qual que é a diferença entre bibliotecas e framework, tá? E crie comportamentos em páginas usando JavaScript agora, né? Com tudo isso que você aprendeu. Requisição HTTP, usando libs aqui, etc e tal. E aí eu deixei um warning aqui, né? Agora vou estudar linguagens, né? Errado. Já botei aqui sinal vermelho. Por quê, gente? Porque agora vem a grande questão. Muitas pessoas, principalmente quando elas vão para a linha de estudar web, elas vão aprender muito a programação reativa, a programação funcional. Só que todo o nosso paradigma de programação eficiente até hoje não inventaram um paradigma melhor que o paradigma de orientação a objeto. Existe orientação a aspecto, entre outras coisas, mas eles são bem mais avançados. A orientação a objeto, ela vai dar um norte muito forte de você tangibilizar este copo dentro de um programa, ou como este celular comporta dentro de um programa. Porque aí você começa a enxergar isso aqui é isso aqui no mundo real. Isso aqui é isso aqui no mundo real. Então, a orientação a objeto ela é muito importante, tá? Então, a primeira perguntinha que você precisa saber é o que é classe, objeto e herança, certo? O que são características e comportamentos das classes? Qual a principal função da orientação a objeto, né? Mais ou menos isso que eu falei agora. E o que é abstração e por que ela é tão importante? A hora que vocês entenderem isso, vai mudar muito o jogo de vocês de programação, porque vocês vão fazer mais com menos. Eu vejo que isso é uma dificuldade de quem está iniciando. Não tem ali reutilização de código, porque não domina muito a orientação a objeto. Agora sim, linguagens. Eu não fui tão malvado assim, foi só um warning, tá? Então, beleza. Eu indicaria, né, eu e a Iana aqui, vou até colocar aqui, porque tá na sua conta, tá? Deixa eu só deixar minúsculo. Eu e a Iana indicaríamos começar pelo back-end. Mas por que, Rafa e Ana? Por que eu vou começar pelo back-end? A resposta tá aqui do lado. Porque você já viu um pouquinho de front e agora você precisa saber tudo antes de se especializar. Lembra que a gente falou do médico? Não adianta você agora decidir, não, agora eu vou ser ortopedista. Mas calma, cara, você nunca fez ali um exame, uma radiografia? Não adianta nada, você precisa continuar estudando. Então, eu sugiro, já que vocês já viram JavaScript, dá uma olhadinha no back-end, tá? Eu não vou ser, nesse ponto, eu vou usar o que a gente acredita aqui na Devaria, a gente é muito agnóstico com relação à linguagem, vou seguir o mesmo conceito de ser agnóstico. Então, aqui, ó, primeira dica, não escolha a linguagem, deixe o mercado e ela escolher você. O que isso quer dizer, Rafa e Ana? Que se você quiser escolher a linguagem que todo mundo está escolhendo, qual que é a chance de você passar no processo seletivo? Você vai disputar com uma pancada de gente, né? Exatamente. Escolhas, né? Então, olha o mercado, olha as vagas que estão preenchidas há mais de 60 dias, as vagas que estão com dificuldades. Eu vou te dizer, tem muita vaga que às vezes não tem uma aplicação e você está reclamando que você não é chamado para entrevista. Só vou dar esse warning aí. Estude sintaxe, estrutura de repetição e sequência e orientação a objetos em todas e veja qual se identificou mais. E aí eu dei sugestões. Ou seja, de novo, vou sempre fazer analogia com a medicina. Não é para você escolher ortopedia, cardiologia, eu vou fazer cirurgia plástica. Não, você vai estudar todas. Quando você souber minimamente todas essas, aí você escolhe uma para se aprofundar. Por quê? Porque às vezes a gente passa, principalmente nesse modelo de agilidade que a gente passa por uma linguagem, acha ela legal e segue ela para o resto da vida.
Só que o fato de você ter, e nós que fizemos faculdade temos isso, né? No jornalismo, você não seguiu uma sequência, você viu todas as linhas de jornalismo. Ciências da computação, eu vi pelo menos umas 8 linguagens além do Java, que foi a que eu trabalhava. E por que isso era importante? Para abrir horizontes, para você, inclusive, comparar uma linguagem com outra. Ah, o for no Java é assim, no Go é assim. Opa, já tem um pouco mais de lógica mesmo, né? Começa a complexificar, né, o seu Exatamente. conhecimento, né? Beleza. Eu acho muito legal isso de estudar e experimentar mesmo diferentes áreas e linguagens, porque acho que te dá essa possibilidade de escolha mesmo, assim, né? Acho que quando a gente tá começando, a gente quer muito que as pessoas deem pra gente, Exatamente. né? Ah, qual que é a melhor linguagem? Certinho. Só que não é uma única, não existe uma resposta única, né? Exatamente. Então acho que é importante a gente ir se acostumando a ser protagonista mesmo, né, das nossas escolhas. Perfeito. E isso passa por buscar informação, por experimentar, por fazer uma trajetória para que você tenha condições, né, de tomar uma escolha mais assertiva. E mais vale uma linguagem que você se identificou e você ama, você vai ganhar muito mais do que você fazer a linguagem que tá todo mundo te ensinando, tá? Beleza, agora que você já escolheu, agora sim, né? Escolheu uma, agora bora aprender back-end. Então, como que a linguagem que você escolheu roda no servidor? Como que conecta no banco de dados? Como gerar requisições HTTP para o seu front? O que é MVC e padrões de arquitetura? E, se você não está entendendo orientações a objetos, volte a entender até você entender. Então, já fiz um fork aqui, um loopzinho. Orientação a objeto é importante, tá, gente? Agora vamos conhecer os frameworks. 3 casas. Exatamente, aqui é quase. Eu fiz. A gente tem muita discussão porque na Devaria é um board game, assim, a pessoa vai jogando board game. Então, assim, volte 3 casas aqui se você não entendeu a orientação a objeto, tá? Beleza, agora sim, vamos falar de front-end, que eu sei que a maioria das pessoas tem mais familiaridade. Agora que eu já tô letrado, agora que eu já sei todas as áreas da medicina, agora eu vou me especializar na ortopedia. Beleza. Não escolha o framework, deixa o mercado escolher, certo? Já falamos a mesma coisa. Estude sintaxe, componentização, melhores práticas, processadores de estilos, designs responsivos e mobile first, tá? Isso é importante. E as sugestões, obviamente, Vue, JS, React, Angular e Next. Escolheu? Mesma coisa. Vamos agora adentrar nisso aqui. Como a linguagem que você escolheu roda no navegador? Quais são as arquiteturas web atualmente? Quais são as boas práticas para lidar com requisições? E como gerar muitos dados e complexos? A hora que você responder isso, você tá belezinha para fazer. Próxima coisa. Ah, mas aí eu já posso me inscrever numa vaga? Calma, eu vou dar uma última dica para você poder mostrar um pouco mais de serviço. Isso aqui você poderia pular essas duas coisas, mas isso vai te gerar uma diferenciação nos processos que muitas pessoas não têm. Entende um pouquinho o que é computação em nuvem, como que você faz para subir esse back, esse front, esse banco de dados que você utilizou, mesmo que seja baratinho num free tier da vida, para que você possa ter uma aplicação rodando e na sequência, quais são as principais preocupações que você tem que ter com infraestrutura, principalmente com o custo, né, de infraestrutura cloud. E aí agora você pode pegar um mercadinho, uma farmácia, uma loja de carro, qualquer pessoa que você tenha perto, e aí você vai fazer um site de ponta a ponta. Ah, mas por que eu vou fazer um site se eu quero procurar emprego? Eu vou te contar que isso conta como experiência. Tá dando spoiler lá na frente que vem aí. Então, aguardem. diga-se de passagem, né, gente? Isso já vai criar experiência. Se estão exigindo 6 meses de experiência, se você ficar 6 meses estudando, fazendo um projeto, é o quê? Experiência. Então, agora sim, já estou apto para começar a ingressar no mercado? Sim. Então, se você não tá, você volta e faz todo o circuito do que você tem dúvida. Responde todas as perguntas e aí você vai lá. Então, agora a gente vai focar nas qualidades de processo. Então, a primeira coisa, currículo. Né? Não faça um currículo único para todos os processos. Crie uma variação, né, e potencialize de acordo com a empresa que você está se candidatando. Tem nada pior que aquele currículo que é mandado 157 vezes, né? A vaga de Java, a pessoa está falando de JavaScript. Exatamente. Então, que você personaliza, né? A pessoa recrutadora que está lá do outro lado olhando, ela já tem na cabeça dela quais são as palavras-chave que ela tem que buscar, ela já está treinada para isso. Então, se você já facilita esse trabalho, né, deixando o seu currículo apropriado para essa vaga, você já ganha pontos na que frente. é exatamente o próximo ponto que a Iana sugeriu. Deixem as informações com referente àquela vaga que você está preenchendo clara. Se a vaga é de JavaScript com React, é a primeira coisa que o recrutador vai procurar no topo da página. Tem que estar lá, né, gente? Por favor, né? Ajuda a te ajudar. Então, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade de ser chamada, mas é porque, às vezes, não está estruturado. A pessoa tem o conhecimento, ela só não está sabendo se vender, né? Não apaguem, né? A gente estava discutindo um pouco isso quando a gente estava fazendo aqui, né, Iana? Não apaguem suas experiências antigas. Utilize tudo de bom que você aprendeu para se destacar. Conhecimentos de mercado e habilidades pessoais. Tem muita gente que está em transição de carreira e que fica, nossa, mas eu já tenho, né, uma experiência aqui de 10 anos no mercado financeiro. Vou ter que apagar isso, né? Será que vou começar de novo? Sou júnior de novo?
Não, gente, essa bagagem é importante. Você acumulou uma série de soft skills, de Inclusive contato, é de diferencial, conhecimento. né? Vamos supor que você tá procurando uma vaga e você achou uma empresa do setor que você trabalhou a vida inteira. Você vai chegar e falar, Perfeito. além de programar, eu sei de produto. A pessoa vai falar, mano, É incrível. isso. Então, como que você valoriza suas experiências também? E aqui tem a dica, né? Que eu acho que é a dica de ouro com relação a CV, né? Tem a ver com um pouco do que a gente falou no podcast do se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Se candidate na maior quantidade de processos possíveis. Cada processo vai te ensinar algo e aprimorar o seu conhecimento, tá? Não tenha medo do não. Falamos disso. Fechamos o podcast com isso, né? É isso, exatamente. Se tá com Mas medo... não seja sem noção também, né, gente? Você não tem nenhuma experiência, vai aplicar para uma vaga de arquitetura? Talvez não. Mas Boa sorte. ali as iniciais, talvez, porque aí você tá fazendo a pessoa recrutadora perder o tempo dela também, isso não é legal. Mas se você tem, né, ali, conhece algumas coisas, acha que pode agregar, vai sem medo e aprende com o processo. Ó, vale uma reflexão aqui, uma autoavaliação do que a Iana falou. Se você responde todas essas perguntas, você não é sênior, você é júnior. Então, assim, né? Se você só responde essas perguntas, se você não responde, por exemplo, perguntas o que é microserviço, o que é Docker, essas coisas, esquece. Aqui é pra ser júnior. Então, assim, faça uma autoanálise de onde você realmente tá pra você também não se candidatar, né, pra um negócio que não tem nada a ver, né? Dicas de entrevista. Estude sobre a empresa que vai participar do processo, certo? Faça perguntas, a entrevista é uma conversa, faça-se interessante e interessado na empresa. Não tem nada mais valoroso que uma pessoa que devolve, né? E que faz boas perguntas, né? Eu acho que essa é uma habilidade muito valorizada no mercado de trabalho. Então, pesquisa sobre a empresa, qual é o seu jeito de trabalhar, como você gosta, né, da cultura de uma empresa, né? Acho que é importante conseguir fazer perguntas que te ajudem a decidir se aquela empresa é para você ou não. A gente, às vezes, fica muito querendo responder corretamente a pergunta, né? O que será que a recrutadora quer que eu responda? Você tem que ser o mais honesto possível, Exatamente. né? Para realmente verificar se tem match, né? E o match tem que ser duplo. É isso. Então, assim, cara, vamos focar em ser interessante, né? A gente acredita muito nessa linha. Seja interessante na entrevista. Isso com certeza vai te colocar na frente de muita gente, tá? Pergunte sobre o projeto, acho que isso é uma coisa, né, que eu e a Ana concordamos muito, essas duas aqui, que é pergunte sobre o projeto, dia a dia, como será o seu trabalho em equipe, liberdade, entre outras coisas. Você não tá fazendo um favor para a empresa não tá fazendo um favor para você. Você tem que estar feliz ali. Então, se você não pergunta, se você não sabe como que é, você tá assinando um contratinho ali do negócio que você não tem certeza se é bom para você, que é, por sinal, a última dica, né? Por mais que você queira a vaga, veja se a empresa conversa com seus valores, né? Convenhamos, né? Você vai ser infeliz só por questões de salário, tem muitas outras formas de ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Depois, as últimas duas coisas que a gente deixou que fazem a diferença para quem tá tendo muita dificuldade de ser chamado às entrevistas, que é networking e portfólio. Então, dicas de networking. Participe de eventos e comunidades, como a Programaria, a gente já tá falando aqui, pelo amor de Deus, né? Aumente a sua rede de contatos intencionalmente. Network não é só pessoas da área. Às vezes um conhecido tá precisando de uma ajuda técnica e você pode ajudar. Às vezes a gente fica muito com medo de falar o que a gente tá fazendo, estudando, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, a gente falou muito disso. Sim. Mas se joga ali, se faça, né? Se venda num formato que às vezes a pessoa fala assim, quer saber, eu tô precisando de um site, você não quer me ajudar com esse site? Não, pronto, você já pegou um freela, uma experiência, já vai pagar umas contas. E acho que é saber os seus valores, saber o que você tá buscando, né? Exato. Saber o que você pode oferecer, como você pode ajudar as pessoas, porque acho que o networking, as pessoas ficam com medo, né? De, vou fazer contatos por interesse. Gente, estamos no mercado profissional, isso acontece o tempo todo, né? Então, como a gente pode ser mais estratégico? Sim, eu quero um contato na empresa tal, porque eu gostei da empresa, etc, etc. Posso oferecer isso ou aquilo, tenho outros contatos também. Então, acho que é muito olhar para si, entender o que você pode oferecer e o que você está buscando e como que você usa isso ao seu favor, né? Tem pra vários fazer relatos, pontes. né, de gerentes, coordenadores, C-levels, que falam que às vezes foi abordado por alguém, aquela pessoa se passou tão interessante que ele foi lá e abriu uma vaga que não existia. A gente entrevistou o Fred, né? O Fred foi um caso aqui, né? Hoje ele é CEO da Meteor, e quando ele entrou na Meteor, não tinha a vaga dele, mas ele mostrou tanta paixão pela Meteor que ele foi lá e o cara abriu uma vaga e falou, não, você precisa trampar. Isso é uma aqui. coisa que encanta muito, né? Sim. Vontade de fazer as coisas acontecerem. Sim, Isso agarra ali, né? faz brilhar os olhos. Ó, outra dica aqui com relação a networking, né? Gere valor para a comunidade, né? Contribua com artigos, dúvidas, meetups, para programming, seja voluntário em eventos, se faça interessante nas comunidades que você participa. Uma coisa é você entrar na programaria, outra coisa é como que você pode ajudar a programaria. Isso com certeza vai gerar muitas conexões para você. Participar ativamente, né? Sim. Uma das tutoras que hoje está lá com a gente foi uma aluna
que fez o curso e ela ficou nos espaços, nos grupos, e ela ajudava outras pessoas o tempo todo. Até que a gente falou assim, gente, Precisamos ter essa pessoa. é isso. A gente fez. Isso acontece muito, gente. Com a Devaria eu tenho o mesmo case. Eu tinha um aluno de uma das turmas que, cara, que ele respondia tanto, fazia as coisas que a gente trouxe ele pra dentro. É isso. Tem como, né? E aí, por último, só pra gente fechar aqui a trinca, né? Pra vocês irem super bem nos processos, portfólio. Coloque todos os códigos pertinentes. Ninguém quer saber de Hello World. Tente criar dores reais, né? Projetos reais. Então aproveita lá. A gente já deu a dica aqui, né? A dica aqui de criar o projetinho do mercadinho, faz mais de um site, faz mais de um back-end. Tenta ter isso no portfólio. Mas não adianta ter um portfólio, se você entrar no meu GitHub, você vai ter, sei lá, 180 projetos. Será que todos esses 180 projetos são interessantes para o recrutador? Ele vai olhar todos? Possivelmente não. Não. E geralmente fica ordenado pelo último que eu mexi. Será que o último que eu mexi é o que eu quero para aquela entrevista? Então a próxima dica é, assim como você vê, sempre envie os portfólios pertinentes à vaga, os mais interessantes. Olha dentro do seu portfólio, não, eu tô participando de uma vaga de Java, deixa eu ver dentro do meu GitHub o que eu tenho de Java, tá? E ajusta no currículo isso. E por último, né, manter o portfólio e dados das redes atualizados. A gente vê que a galera faz a primeira vez, aí dá uma desanimada, fica 6 meses sem mexer no GitHub e no LinkedIn. Isso tende a jogar você lá embaixo pro algoritmo, tá? Dica pra caramba, né? Bastante coisa, né, gente? Tá facinho, Tá assim, facinho, agora é só assim. fazer. Agora é só fazer. Mas aqui eu acho que é legal pra gente fechar, né? Que agora é só o começo. Persista que o seu sim virá. Mas o mais importante pra gente trazer pra cá é que isso aqui, vocês perceberam que nem eu nem Ana falamos de tempo. Porque o tempo é muito individual. A gente não tá aqui pra colocar régua em ninguém. Mas a gente tá aqui pra dizer o caminho. Se você vai levar 1 ano, 2 ou 3, a gente quer que você só persista, né? Persista que você vai chegar no seu tempo. Mas não desista e não se compare com o amiguinho do lado, Eu ia né? falar isso, porque se tem uma coisa que desanima as pessoas é essa comparação com os outros, Ah, né? meu amiguinho chegou em 6 meses. Parabéns pra ele, você não sabe. A realidade dele é a sua, o As tempo de condições, dedicação. os desafios. Então, assim, você tem seu tempo, ele tem o dele, tá? Só persista que seu sim virá. Gostou? Mandando. Achei que ficou muito bom, hein, gente? Fiquei- Vocês comentam aí se vocês gostaram. Deixem no comentário se isso ajudou. Compartilha aí, manda lá nas comunidades que você participa. Já começa a participar das comunidades Já gera compartilhando valor. isso aqui. E ó, quero ver você no próximo episódio. Volta. Me convida, volto com certeza. Muito obrigada pelo convite. Sigam a Ana, que ela é incrível. Gente, mais uma vez, obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Beijo, beijo e valeu! Valeu, gente. Tchau, tchau.